Bom dia, Angelita, tudo bom? Bom dia, Adriana, tudo? Sabe o que eu queria ver com você, Angelita? Eu até vou pedir já, até vou colocar isso em ata. Eu É, coloquei uma matéria que saiu veiculada a respeito de um estudo do SP Águas aqui na nossa região, em Campos, sobre disponibilidade hídrica. Se você podia falar um pouquinho disso e como é que a gente tem acesso a esse estudo, tem a ver com aquele trabalho já de desobstrução, né, que vocês estão fazendo lá no Fojo e eu não sei onde mais que vocês estão fazendo em Campos. tá. Eu não tenho esse estudo em mãos, tá? Uhum. Esse estudo, eu vi a matéria que passou e eu até solicitei para que eles encaminhassem, mas é muito ligado ao serviço de desassoreamento que a gente vem fazendo. Talvez Então, ele seria muito interessante, Angelita, porque eu venho estudando a área do Fojo desde 2003. Então, né, dentro aí do comitê já tem. Então, seria legal mesmo o volume Eu retirado vou de pedir para eles mandarem, pode deixar, vou pedir para eles encaminharem esse estudo. mesmo que seja assim, dado uma planilha Excel, já nos ajuda a saber quanto foi retirado, né? Eu fiz estudo nas duas bacias, na de Taubaté também. Bom dia, pessoal. Bom dia, Angelita, Rodolfo. Bom dia, Bom doutor Bom dia. Cláudio. dia. Cadê as palmeiras, Adriano, doutor Cláudio? Eu gosto quando Hoje você bota as palmeiras. Hoje as palmeiras estão passeando. Elas estão com frio. Ah, que é isso? Eu gosto, tem um ventinho nas palmeiras, assim, não sei, eu imagino o ventinho, né? Hoje eu estou abrindo mão do ventinho. Ou tá frio. Aqui, imagina aqui em cima. Imagina como é que Off, se lareira aqui ligada embaixo aqui. tá gelado, imagina como é que tá aí. Aqui tá de lascar. Fala, Hoje foi muito. Paulinho. Abre seu som pra gente poder ouvir você, meu filho. Seu microfone tá fechado. aqui tá calor, ó. Ai, Tô que graça. vendo. É uma gracinha. Bonitinho. É uma salinha que bate o sol de manhã e aí fechada ela fica uma Uma gostosura. belezinha, né? Ontem a gente estava falando, a gente tem ar-condicionado lá na vigilância, né? É, itens que favorecem o trabalho a gente tem, só não tem a internet boa lá. Bom, E a aqui o meu gente, ar-condicionado é sempre no frio, né? Para descongelar uma coisa 2 dias. é, a gente liga o ar-condicionado no quente, então fica bonitinho. Aí quando a gente sai daquele choque térmico bacana, né? Ai, Aí começa a aqui. tossir, espirrar. Olha a contaminação, não vem com essas vacinas do Butantan para mim, você que é pessoal da saúde, que eu não tô querendo as vacinas do Butantan. Hein? Que rolo, hein? Dessa vacina, hein? Ai, ai. Pega o endereço, deve tudo certinho, endereço, essas coisas. Então, não estava pedindo, né? Porque eu estava
O pessoal, eu não sei quem que, Paulo, o Leandro me falou que ele vai ficar fora de área, que ele está em trânsito, então se a gente puder começar, eu não sei como é que a gente está de quórum aqui, mas a gente já pode mandar brasa. Ele estava em trânsito mesmo. Então, Posso posso começar, passar a então? pauta para você? Pode, por favor. Então, gente, Pessoal, nosso primeiro... Adriana, só um pouquinho. Lembrando Sim, a todos de colocar nome é o nome no e chat. instituição Obrigada. no chat, gente. Está sendo Só gravado, um né? pouquinho. Deixa eu Para colocar já. facilitar a identificação. É, pronto. Então, deixa eu só pegar aqui o e-mail que tem a nossa pauta, né? Então, primeiro, o nosso item de pauta aqui é a aprovação da ata, tá? Que foi enviada a todos. Se alguém tiver alguma sugestão, estamos acatando. Se ninguém se manifesta, considero aprovada a ata. Então, eu queria fazer duas colocações, aproveitando a presença do Paulo aqui e da Angelita. Quando a gente mandou o cronograma no começo do ano, das reuniões, já havia a previsão da nossa reunião geral, da nossa assembleia e tal. E aí acabou que coincidiu com o mês de maio, e a gente ficou sem ter reunião da CETETIM. Então, quando a gente fizer a nova revisão aí de datas para o segundo semestre, que a gente veja se não vai haver nenhum choque, porque fica ruim, assim, a gente fica totalmente perdido nos assuntos, né? Aí, o segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: a gente precisa criar um cronograma de ações para levantamento dos dados de turismo na bacia. Então, saiu esse fim de semana uma notícia de que Corpus Christi ia receber 350 mil pessoas em Campos do Jordão. Campos do Jordão tem dados de turismo mais ou menos, inclusive eles estão veiculando pesquisas para o setor turístico para ver qual que foi a devolutiva. Então, a gente não tem isso em Santo Antônio, e eu também acho difícil que tenha alguma coisa em São Bento, se bem que São Bento é bem mais estruturado. Então, a minha proposta, se a Secretaria Executiva podia me ajudar, mandando um ofício para que eu possa, ou me auxiliando de alguma maneira com uma documentação, para que eu possa fazer uma visita a esses três secretários de Turismo e de Cultura, dos três municípios, para poder ver que dados tem, para a gente começar a ver, porque isso impacta diretamente o consumo de água. Santo Antônio do Pinhal, por exemplo, não fosse a intervenção do vereador Rafael, estaríamos ainda hoje sem água, porque a Sabesp colocou um reservatório extra com uma quantidade expressiva de litragem. Esse número, essas informações estão todas nessa ata que a gente acabou de aprovar. Então, realmente, a gente tem problema de estresse hídrico, a gente já vem identificando isso. Inclusive, eu apontei já há algum tempo, né? Tem trabalhos do comitê de 2012 já apontando um certo estresse hídrico nas bacias que foram veiculadas lá como notícia. Então, seria importante, Paulo, se você puder me ajudar, eu não sei como entabular isso. Se a gente bolasse um e-mail, aí eu vou pessoalmente. Inclusive, eu estive na secretaria aqui de Cultura e Turismo em Santo Antônio, mas o pessoal está tão envolvido, porque é um staff muito pequeno, é o secretário e mais uma pessoa, com atividades de turismo, que eles até nem me retornaram, e eu gostaria de, para a gente tentar pegar dados primários ou dados que eles tiverem e compilar ao final da temporada, que termina em agosto, um relatório com os principais eventos, calendários. Inclusive, os municípios fazem ações educativas, etc., e a gente não tem esse calendário. Então, esse seria nesse sentido. Paulo, você gostaria de me explicar como a gente pode fazer isso? Bom, a sua manifestação sobre a deficiência de informações, né, ou a falta de uma forma de acompanhar e avaliar isso, ela tem que ser bem desenhada. Eu acho que essa Câmara Técnica, através de você e outros integrantes, ela pode formatar isso. Agora, a execução, ela teria que ser feita por nós. Isso. Você, nisso eu não excluo a sua contribuição valiosa, porque é o seguinte, ela
você, além de integrante da Câmara Técnica, é membro do comitê, então, assim, a gente pode, lógico, usufruir dessa condição para facilitar. No entanto, eu acho assim, precisamos primeiro formatar o Hum, que nós queremos. ok. Porque, Adriana, a sua fala tem sentido, mas a gente também tem que olhar e ver que os municípios estão dentro do comitê. Uhum, Então, tendo essa posição institucional, né, e uhum. essa interação, essa articulação que o comitê tem que facilitar. É para isso que existe o comitê. Não é para a gente ser um ente, né, estranho ou destacado. A gente pertence, a gente é composto pelos municípios também. Então, a gente, como diz o negócio, a gente tem que falar com o dono dos porcos. Então, eu entendo que a Câmara Técnica, com apoio nosso da Secretaria Executiva, nós devemos formatar o que nós queremos, qual é a informação que nós queremos, antes de sensibilizar, ou seja, justificar a nossa proposta do levantamento, e dessa forma, como de uma boa proposta ninguém escapa, né? Um Uhum. ditado, né? De uma boa conversa ninguém escapa, a gente vai articular com os municípios que estão aqui dentro, eles não são um agente externo, Deixa eu te ok? fazer duas colocações, então, Paulo. A primeira delas, eu faço isso via e-mail, porque eu vou fazer na forma de apontamentos, como um roteiro de ações, ou você quer que eu escreva uma introdução? Como é que é a formatação para eu te mandar isso? Porque Olha, seria uma. se você já tem alguma ideia nesse sentido, eu acho que ela tem que ser aprimorada dentro dessa Câmara Técnica. Sim, aí no E caso eu mandaria uma missiva, uma minuta para você, aí a gente marcaria uma próxima reunião, que vai ser no mês de julho, e discutiria. Poderia ser assim? O que que você sugere? Poderíamos, por exemplo, na reunião de julho, um Hum, exemplo, né? aham. A gente já ter um esqueleto, um escopo, e a Tá, uma gente, minuta. e a gente Minuta. Ah, receber, e até antes disso, numa comunicação, poder receber contribuições e fechar tá, isso ok. lá, né? Tá bom. Renato, Eu acho válido a gente se aprofundar, né, nesse processo da população flutuante. Eu gostaria só de lembrar que o plano de bacias, nós precisamos só ter coerência, né? O plano de bacias, se a gente lê o plano de bacias, no prognóstico dele, ele faz uma projeção da população na UGRE, né? E ele adotou metodologia de projeção tanto da população residente quanto da população flutuante do turismo. Então, lá no plano de bacias, existe uma projeção de população futura, né, que eu acho que tem que ser considerado. Eu não estou dizendo que a metodologia que eles usaram ou que os números que eles estão usando estão totalmente corretos, né? Mas eu Ô, acho Renato, importante. perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou partir porque é mais ou menos o que eu tinha pensado. Eu parto do plano de bacias e a nossa tese vai ser confirmar essa tendência ou rejeitar essa tendência, certo? Isso, Porque também a isso. gente tem que ter uma tese do que a gente, não é isso, Paulo? A gente tem que ter uma tese do que a gente quer. Então, Sim. Então, e aí eu sinto que seria perfeito essa sua colocação, Renato, porque a gente parte como seria o cenário base, que é o que está criado no plano de bacias. Inclusive, ele está alinhado até, se me recorda bem da leitura que eu fiz, com os dados que já haviam antes daquele Plan Sábia, né? O plano de bacias, ele mais ou menos ele seguiu aquela tendência, não é isso, Renato? Me corrija. isso. Não, é isso mesmo. E a minha lembrança, só para a gente ser coerente, né? No plano de bacias tem essa projeção e Uhum. também no relatório de cobrança de água. No estudo de cobrança Uhum. de água, foi Isso mesmo. feito uma projeção de usuários de outorgas de população, levando em consideração a população flutuante, tá certo? Uhum. E Verdade. uma outra informação, Adriana, é Uhum. que, e Paulo, está em desenvolvimento, nesse momento, está em desenvolvimento o plano de resíduos sólidos de Santo Antônio do Pinhal, não é? Uhum. Nesse plano de resíduos sólidos de Santo Antônio, eu tenho acompanhado o Uhum. desenvolvimento desse trabalho, desse projeto,
junto com a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal e com o executor do projeto, não é? E o executor do projeto, ele acabou de terminar a fase de diagnóstico, né, dos resíduos sólidos, e ele também fez uma projeção, né, de população residente, população rural e população flutuante. Você Porque tem para isso para disponibilizar para a gente, Renato? Que eu não tenho sim, acesso. sim, sim, eu posso disponibilizar. É uma parte do projeto de resíduos sólidos. Ele vai agora chegar no relatório final, mas nesse É, momento ele é. fez essa projeção. E Então, Adriana, seria legal, Renato, a gente, vamos dizer assim, ter um caminho como o Paulo está colocando. O que que eu vou fazer? sim, Você pode, se você quiser passar diretamente para mim, eu vou criar essa minuta citando esses documentos, né? Porque a gente já tem. Aí eu encaminho isso ou no grupo, né? Só para a gente ter um caminho é, vamos dizer, consolidar isso de tal forma que todo mundo é, possa ter acesso. Você só isso. vê como, né, Paulo? Vê aí É. como é que é melhor a gente seguir esse roteiro. Perfeito. E só para finalizar, nesse estudo do plano de resíduos sólidos, o tomador fez uma consulta ao secretário de Turismo de Santo Antônio do Pinhal. E Uhum, ele recebeu a informação que Santo uhum, Antônio do Pinhal, do secretário de Turismo, tá certo? tá, Como é que o secretário chegou a esse número? Eu não sei hum, dizer. Mas o hum, secretário de Turismo de Santo Antônio informou que anualmente Santo Antônio recebe 180 mil turistas, não é? E no caso do plano de resíduos sólidos, o tomador fez uma média dos 180 mil turistas, ele fez uma média de 3 turistas por dia no hum, município, né, como sendo população residente, né, 3 turistas por dia. E aí, com esses números, Paulo, ele fez a projeção de quanto lixo vai ter nos próximos anos, tá certo? Porque ele calcula a quantidade de lixo pelos quilos que cada habitante produz versus o número de habitantes. Então, ele levou em consideração o turismo e a população flutuante para fazer o estudo de resíduos sólidos. Então, eu acho que tem que olhar esses 3 estudos, né, Adriana, e tentar verificar a Então, coerência entre eles, perfeito. tá? Eu vou juntar essas informações, eu vou fazer uma minuta e já faço ela circular aqui no nosso grupo. Eu vou colocar na CT Paulo, é isso? Ou você prefere que eu mande por e-mail? Dá o roteiro, Paulo, só para a gente não ficar perdido aí e rodando o documento sem ninguém olhar. Bom, o importante é a gente escrever, colocar no papel o que a Tá, gente quer para que sim, a gente possa se comunicar. Se tá, comunicando, primeiro tá, dentro do grupo. Acho natural que o grupo possa contribuir com a tá. ideia, saber acompanhar Uhum, todo o processo. uhum, Eu, naturalmente, faço parte desse grupo, até que isso se torne nosso, ok. tá? Então, o processo é até que a próxima reunião, isso se torne nosso e a gente possa, na próxima reunião, aprovar ou encaminhar da forma adequada. Bom, dentro dessa minuta, além dessa fundamentação teórica que nós estamos discutindo aqui, a minha proposta, que seria a tese, né, qual é a nossa tese desse estudo? Primeiro é obter dados primários. Segundo é verificar se as tendências que estão nos documentos básicos da bacia estão se confirmando. E terceiro é a gente criar tipo uma base móvel do comitê que pudesse estar presente nesses eventos. Então, eu imagino que a gente teria que ter um kit básico comitê, banner, e a gente poderia criar esses formulários Google com um QR Code, dependendo do tipo do evento, aonde a gente colheria, ficaria lá, sei lá, um dia, por exemplo, em cada evento, tendo esse calendário, que hoje a gente não tem esse calendário, colhendo dados, entrevistando. Quer dizer, seria um dado qualitativo, mas seria um dado que reforçaria ou não a tese de que a tendência se mantém ou que ela é superior ao que a gente identificou. Então, eu vou colocar isso também dentro da metodologia e me disponho pessoalmente a fazer isso. Entretanto, Paulo, que eu me lembre, a gente não tem um kit comitê. Então, eu gostaria que a Secretaria Executiva verificasse casualmente se existe isso, um banner do comitê, uma cadeira e uma mesa, ou simplesmente o QR Code que a gente criaria com um formulário para cada evento, né? Para a gente ter, vamos dizer, dados qualitativos, 5, 10 ou 15, ou talvez até mais pessoas preenchessem. A gente tem esse material, Paulo?
Eu não sei informar isso para você, mas o que eu acharia que assim, a gente tem que ser dinâmico nisso. Até Uhum, nisso a gente não pode ser estático, né? E se sim, tivesse, ele não teria resolvido todos os nossos problemas. Então, acho uhum. importante a gente saber como que a gente entra nesses eventos, porque a gente tem que levar um assunto pertinente, atual, né? Então, a gente tem que estar Aí, no sempre, caso, sempre dinâmico. Deixa eu só concluir. Daí, eu quero fazer dessa ação, uhum, Adriana, uma coisa que uhum, você se preocupa, e que é, uhum. assim, trazer esse setor para dentro do comitê. Sim, Entendeu? Então, urgente. assim, um dos objetivos, além de levantar essas informações, nos Sim. propormos a essa aproximação, é para Uhum, o quê? No finalmente trazê-los, e aí sim, quando eles estiverem participando efetivamente, né, e sentindo que nós podemos contribuir de alguma forma, aí nós vamos uhum. participar dos eventos e também eles vão participar dinamicamente da Câmara Técnica e do comitê, Tá, ok? perfeito. Então, eu acho que a gente tem já uma ideia de um cronograma. Então, no mês de julho, a gente discute esse documento base, com propostas concretas, seja participação ou convidar, né? Eu pedi até para o Rodolfo reconvidar as pessoas que são da Câmara, que são representantes do turismo, não é isso, Rodolfo? Aí vocês verificam aí quem são as pessoas e convidar, que é o que a minha proposta que a gente colocou para a Câmara Técnica, convidar esses secretários para fazerem apresentações, mas eles só conseguem estar disponíveis depois da temporada, a partir de agosto. Então, também é a agenda de chamar secretário do município de Campos, de coisa da área de turismo e cultura para colocar para nós, mas eles só vão estar disponíveis a partir de agosto. Então, a gente teria essa agenda ou seja, até o final do ano, até novembro, que é a nossa última reunião, a gente tem um relatório consolidado com as informações quantitativas e qualitativas que a gente obteve, verificando se a tendência apresentada nos documentos base se mantém ou não. Ok? Confere, é isso? Todos estão de Olha, acordo? eu acho que o calendário está até nos favorecendo. Vamos fazer, nos preparar em julho enquanto isso, né? Em agosto, a gente, de repente, tem até uma contribuição dos municípios para complementar essas informações, porque a gente está querendo o quê? Trazer essas pessoas para uma participação mais efetiva. Então, agora, sim, até julho nós vamos pensar assim, como abordar, né? E aí, mostrar a interface que nós temos com o turismo. Porque, assim, o nosso assunto é um. O turismo é mais amplo, nosso assunto é a água. Então, nós temos que mostrar a nossa interface como sensibilização, nós temos que pensar em quais informações são importantes, e isso pode ser complementado com a sugestão dos próprios municípios. Então, nós estamos no calendário legal, porque, assim, em agosto, se a gente começar, em novembro a gente termina, e efetivamente trazemos essas pessoas para o comitê, e a gente realmente vai poder dar uma contribuição, porque tudo que sempre a gente tem que pensar que a gente tem que contribuir, porque se a gente for levar um serviço a mais, a pessoa talvez não goste muito, mas se a gente falar que a gente vai contribuir, com certeza nós vamos ser bem recebidos. E aí eu acho que entra muito no próximo item de pauta. Eu coloquei à disposição de todos um documento a respeito de como tratar as questões da água, e tem um capítulo que eu especifiquei aqui, que é o capítulo 4, aonde traz, chama-se o Parlamento das Águas, o capítulo, e traz um roteiro de aula de como trabalhar isso dentro das escolas, passo a passo, porque nós estamos falando muito do caminho das águas que usou uma determinada estratégia. Porém, o resultado do caminho das águas, ele não técnico, né? Ele é um resultado teórico, onde mostra os pontos de atenção, o elemento teórico que subsidia a questão da educação ambiental. Mas a gente precisa de ações práticas. Então, eu quero me focar nesse semestre na questão do turismo, que eu acho que é onde a gente está falhando mais. A gente simplesmente não tem informações e não tem uma proximidade com esse caminho. Se a gente tiver sucesso nisso, esse capítulo 4 ele também nos dá orientações de como a gente criar produtos ligados ao setor do turismo. Então, por exemplo, será que é interessante a gente ter um folder eletrônico para o setor de turismo? A Liege uma vez colocou aqui que o pessoal adora vir para cá e tomar banhos de imersão.
qual é o impacto disso no consumo de água, porque a maioria desses estabelecimentos, eles não têm reutilização de água. Então, a gente, por exemplo, identificando uma determinada prática como significativa, fazer fóruns, simpósios mostrando sistemas de reutilização de água, coleta de água de chuva. Aqui praticamente ninguém faz coleta de água de chuva, especialmente nos empreendimentos turísticos. Então, eu acho que a gente, usando essa obtenção de dados, a gente também, paralelamente, começa a criar produtos ou roteiros que sejam objetivos e que levem a uma consciência de economia de água, porque eu acho que a gente está realmente numa situação que vai se agravar. A gente está entrando esse semestre num fenômeno El Niño que provavelmente vai ser o mais severo até então, e isso vai significar escassez hídrica. E aí depois tem o problema de inundação, né? Porque o solo não está mais, as áreas de recarga estão sendo impactadas. Santo Antônio é um exemplo disso, com áreas novas de construção. Esse feriado eu fui na casa de um cliente, né? Eu faço consultoria na área de qualidade de água, né? E daí eu cheguei naquele bairro aqui em Santo Antônio que chama Alto da Boa Vista. É uma loucura. O número de casas virou um núcleo urbano em Santo Antônio do Pinhal. E todas as casas, as pessoas têm o mesmo padrão de ocupação. Ela constrói bem no topo do morro e impermeabiliza com a casa o topo do morro, que são as áreas de recarga do aquífero. Então, a gente realmente tem uma expansão urbana que é muito deletéria e que está ligada ao turismo, muito deletéria ao uso da água. Então, a meta é que a gente tenha algum relatório, né, até o final de novembro, e que, paralelamente, a gente comece a criar estratégias, roteiros ou produtos, ações, por exemplo, tá nos eventos turísticos, que nos ajudem a mudar essa mentalidade, porque a gente não está discutindo essa questão de uso de água com relação ao setor turístico. E como bem lembrou o Renato, a questão também de produção de resíduo sólido, especialmente o resíduo reutilizável, que é vidro e tal, tem muita dificuldade na cadeia, né? No final, a gente aqui acaba reutilizando ou reaproveitando uma quantidade muito pequena de resíduos. E ainda é mais triste em Campos, porque embora exista a Terra Campos, existem várias associações particulares e que nada mais são do que depósitos de lixo a céu aberto com pilhas de lixo de 20 metros de altura. Paulo, é uma coisa impressionante, eu não sei se você já teve oportunidade de ver a realidade, né? E, inclusive, um empreendimento em Campos, o rapaz era vereador, foi preso e o empreendimento foi fechado com roubo, né, de material reciclável. Então, existe uma realidade por trás do lixo que ela é escondida, vamos dizer assim, né? E no nosso município não é muito diferente. Talvez dos 3 municípios, São Bento talvez seja mais equilibrado aí nesse sentido, mas mesmo assim é uma mudança muito grande de uso, de ocupação de solo, com mais produção de resíduo, mais consumo de água, né? Porque teoricamente é engraçado, né? É um dos sinais teoricamente, refinamento é produzir mais lixo e consumir mais água. E isso de uma maneira não sustentável. Então, eu acredito que se a gente começar a focar no turismo, a gente revitaliza a Câmara Técnica e consegue ter um produto ao final do ano. Basicamente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão para a gente poder aprimorar, então, essa meta. Pois não, alguém está inscrito? Ah, eu que falei mesmo aí. Bom, Adriana, assim, eu penso que as pessoas, o plano passa a ser nosso quando a gente consegue compartilhar, sensibilizar. Tá. Então, eu acho que a estratégia está por aí. Eu gosto quando você destaca o que pode estar deficiente, mas eu mesmo, a partir dessa ação, vou conhecer a importância desse assunto, né? O impacto desse assunto. Então, assim, você pode estar percebendo isso, mas eu não estou percebendo. E outras pessoas não estão, até do próprio município. Mas então, nessa interação, nós vamos compreender, nos sensibilizar e priorizar ações, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tá ok? Então, então, assim, não vou chamar nem de convencimento, mas de sensibilização, quando a gente percebe, mas as pessoas não percebem. Então, é esse trabalho que talvez seja o grande trabalho do comitê, porque nós não vamos trabalhar o resíduo sólido diretamente, nós não Sim, vamos, claro. mas, né, então, e tudo que você falou tem uma base muito forte, que é a educação. E aí,
Então, assim, vamos passar, vamos só para a gente botar cada gavetinha no lugar. Então, com relação à questão do turismo, nós precisamos ser estratégicos e levantar informações pertinentes e mostrar como podemos contribuir. No segundo ponto que você falou aí, até porque eu anotei aqui, queria que só para a gente fazer uma anotação adequada, você disse que teve uma experiência ou então um conhecimento da abordagem da educação ambiental diferente, né? É na educação formal que você estava falando? Esse caso é da educação formal, mas esse texto é muito interessante porque ele traz um roteiro. E não que a gente vá segui-lo, está anexado ao e-mail que eu mandei da convocação. Não que a gente vá segui-lo, mas ele traz ele dá uma materialidade para as ações de educação ambiental que é necessário. Como você também colocou, cada segmento tem uma linguagem específica, tem uma forma de abordagem específica. E hoje a gente não tem esta materialidade. A gente sabe que precisa fazer isso, a gente sabe que precisa fazer aquilo, mas a questão é o como fazer, que é uma etapa posterior a dizer quais são as prioridades. Então, esse roteirinho ele é muito interessante. Ele traz aula 1, aula 2, como é que você faz, falando sobre a questão dos comitês. Os alunos trabalham em grupo, fazem assim, fazem assado. E da mesma maneira, a gente pode fazer uma adaptação para o setor de turismo e, em paralelo, caso a gente tivesse pernas, também trabalhar com o setor de educação. Mas, por exemplo, no meu município, o setor de educação é bem mais difícil de eu trabalhar. E todos os 3 municípios têm educação ambiental no seu currículo. Onde eu vejo que está mais crasso o problema é no setor de turismo, que a gente não tem nem ninguém participando. Então, como você também colocou, a gente não tem energia suficiente e a gente não tem braço suficiente. Então, vamos focar em um ponto que talvez até, como a gente já apontou, o Renato até já colocou, que tem um impacto tremendo sobre a bacia. Então, vamos trabalhar no setor de turismo. Bom, realmente, esse ano a tendência do plano de bacia se confirmou, a tendência do relatório de situação. A Adriana está falando uma coisa, eu estou sem óculos, não estou lendo. Quem pode ler em voz alta? Rodolfo, você consegue? Adriana Sacioto falou. Eu vou ler. Por Outra favor. sugestão é a adoção dos indicadores de efetividade das ações de educação ambiental pelo guia da ANPEA. Pode compartilhar, Adriana, esse guia, por favor, ou mandar para nós que a gente já vai pegar isso aí, tá? Eu não tenho Boa, esse boa, guia. muito boa, é isso mesmo. Então, a gente cria um trabalho voltado ao setor de turismo, com uma materialidade, tá? Porque vão ter roteiros de ações, né? E aí já é um pouco diferente da estratégia que foi usada lá no Caminho das Águas. Porque com esse setor não dá para fazer roda de conversa, você tem que ter uma outra ação, porque é um outro dinamismo desse setor, né? Então a gente criaria isso e aí as pessoas vão contribuindo. Pode dar para fazer com isso que a Adriana sugeriu, uma matriz, Paulo, de indicador, resultado esperado, eu posso fazer, e a gente tem alguma coisa para começar. Aí o Renato, que é bom de planilha, talvez dê uma melhorada aí, porque a gente hoje não tem uma estratégia É. clara, nem umas ações que a gente tenha perna para fazer, porque nesse momento a gente não tem recursos. Mas, pô, a gente tem recurso intelectual, a gente tem os produtos aqui. O Renato quer completar. Diga, Renato. Só, é para tornar tangível. Boa. Isso, né? Não, eu concordo plenamente com a questão do turismo, né? Inclusive, Adriana, eu montei uma proposta, mandei aí para a Secretaria Executiva. Eu montei uma proposta de plano de comunicação do comitê, e dentro dessa proposta, o turista é um dos focos da proposta, e tem várias ações ali para serem exercidas com o público turista, com indicadores, com meta, com resultado. Talvez, talvez a proposta que eu mandei para avaliação ajude. Vamos ver o que a secretaria pensa, se ela quer tornar mais pública a proposta que eu mandei também, tá bom? Porque aí no caso, Renato, ficaria mais documentos para a gente olhar, porque eu vou fazer uma coisa bastante simples, porque como a gente tem só com a tese que eu coloquei de confirmar ou rejeitar
as tendências identificadas nos documentos bases que a gente tem, de X mil turistas, de X mil consumos, e de água, né? E eu particularmente, eu tenho uma dificuldade com esses cenários base, já não é de hoje, e que, do meu ponto de vista, eles não refletem a realidade, mas o que importa é que eles servem como um ponto de partida, eles são uma visão conservadora do uso da água, todos eles, cenários, mas a gente pode, com dados frescos colhidos esse ano do efeito do turismo na bacia, num cenário de El Niño acentuado, ter uma conclusão ao final de novembro que pode ser tranquilizadora. Ah, realmente, esse cenário se mantém e a água ela vai continuar sendo usada. Ou não, precisa fazer uma ação mais efetiva. Tá? Porque, inclusive, eu não sei se você sabe, Paulo, o nosso município sofreu um apontamento do Ministério Público a respeito da questão de água e saneamento, em dezembro, agora. E aí o município respondeu de uma forma singela que a culpa era da Sabesp. E daí o Ministério Público falou: não, 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 a culpa não era da Sabesp, só o município não fez isso, não fez aquilo. Então, eu acho até que são questões que a gente deveria colocar num cenário formal, porque são dados para o comitê, né? Porque se a gente tem um documento base que diz que a nossa água está maravilhosa e que não vai faltar, entretanto, existem materialidades de outros setores apontando que existem problemas sérios, a gente precisa colocar isso um contra o outro e ver realmente qual é a realidade, né? E na minha opinião, eu acho que esses documentos que fazem o cenário base, eles são muito conservadores, mas nada como uma coleta de dado primário para a gente poder ter a confirmação ou a rejeição dessa tese, né? Oxalá eu esteja errada e que a água continue abundante aqui. Tem minhas dúvidas, mas isso é outros 500. A informação sempre é importante para a gente, porque nós fazemos gestão, né? Então, as coisas vão acontecendo e a informação nos embasa decisões de gestão, né? Como é que a gente vai ajudar o município de Santo Antônio seria um aspecto interessante, né? Se tem um problema, como é que a gente pode ajudar, né, e fazer uma gestão para isso? Então, o Ministério Público, tem a Sabesp, quer dizer, é um conjunto complexo de coisas e a gente vai tentando fazer a gestão. Então, assim, a informação sempre é importante, mas nem sempre é o comitê que resolve ou tem que agir. É no sentido de incorporar essas informações nessa minuta que a gente está fazendo, porque como o Renato colocou, a gente tem que partir do cenário base, que são os documentos que apontam, mas essas questões, elas são muito sérias, e existe uma, talvez, no meu entendimento, uma oposição entre alguns cenários apresentados nos documentos básicos e os fatos, como se apresentam. Então, mas isso não está compilado em nenhum documento. Então, se a Câmara Técnica puder usar o setor de turismo, que é a atividade econômica preponderante aqui na região, e colocar isso alinhado, ela também gera um interesse das prefeituras em participar, porque isso tem um efeito, tem um resultado econômico importante para os municípios. Então, se eles querem persistir na atividade turística, é preciso melhorar a gestão de água. Eu não vejo essa correlação estabelecida dentro das atividades turísticas. Talvez esteja na mente das pessoas, mas não está em nenhum documento, não está em nenhum plano de turismo. Às vezes nem tem plano de E turismo. nós somos tendenciosos naturalmente, mas nós temos que espalhar. Se a gente não for realmente se comunicar e sensibilizar e interagir, a gente acaba cada um agindo da forma que acha que tem que agir, né? E aí, uma última Bom, coisa só, pois Paulo, não. eu acho que a gente, do meu ponto de vista, eu estou encerrando a reunião, não sei se alguém tem mais. Eu gostaria, Paulo, eu entendo que que, como você disse, o comitê não é o elemento todo-poderoso que vai resolver todas as questões, mas eu acho que algumas datas, a gente precisaria comemorar dentro da agenda oficial de eventos do comitê, mas de uma outra maneira. Eu gostaria de propor, não sei se a gente consegue fazer isso esse ano, mas a gente precisa urgentemente organizar um simpósio, talvez no primeiro semestre do ano que vem. E quais seriam esses tópicos, né? A questão da gestão da água, disponibilidade de recursos hídricos, a questão dos talvez 2 dias ou um dia. Seria um ponto importante, Paulo, até para fazer um balanço da gestão
do comitê com a troca de secretaria executiva, né? É um novo comitê, vamos dizer assim, SP Águas, essas mudanças todas. Então, eu acho que a gente precisa criar assim um marco, um novo marco na história do comitê. E eu não vejo uma maneira melhor de fazer isso do que através de um simpósio. Alguns eventos que aconteceram aqui, promovidos pela OAB em Santo Antônio, tiveram uma belíssima participação de todos os 3 municípios, de outras pessoas, né? Então, talvez a gente acertando no conteúdo desse simpósio, ele vai ser um marco, um novo marco na história do comitê. Renato quer falar? Não, na verdade, eu ia colocar, se a pauta já foi terminada, eu teria aqui alguns assuntos dois assuntos para colocar. Pode falar, Renato. Já foi encerrada a pauta? O que eu tinha para falar foi, nós trocamos aqui, pode continuar. Só para sobre esse assunto que a Adriana falou, Adriana, vamos pensar nisso, numa forma. O ano que vem a gente tem uma nova gestão, o início de uma nova gestão, né? E a gente talvez na gestão passada não tenha feito um nivelamento, Isso. e talvez uma atividade que, no mínimo, mostrasse o que é o comitê, né? Assim, que para alguns vai ser repetitivo, mas para outros vai ser um nivelamento necessário, aí a gente pode pensar assim, né? Aproveitar a ocasião de um novo mandato, próximo mandato, no primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Nesse sentido, Paulo, esse documento que eu compartilhei, o tal do capítulo 4, ele traz assim: resoluções sugeridas para o caso. Qual é o caso? Desconhecimento do que faz o comitê. Aí o cara vai dando várias soluções: solução 1, solução 2, solução 3. Então é um texto bem gostoso, no sentido que ele materializa esse desejo que a gente tem de como fazer, né? Renato. Eu quero lembrar só a nós aqui dentro do escopo da CETETIM, não é? Que nós temos que sempre estar lembrando do plano de bacias, não é? A gente fez um trabalho, pagou R$ 170 mil, acabamos de ter um plano de bacias que saiu do forno, e muitas dessas coisas que nós estamos conversando aqui estão colocadas no plano de bacias, né? Aliás, além do plano de bacias, o que eu acho que é importante nós aqui considerarmos dentro do escopo dessa Câmara Técnica é o programa Integra Bacias, não é? O programa Integra Bacias, ele está reformulando o roteiro de plano de bacias, então ele também vai conversar com educação ambiental. Outra colocação que eu queria dar é que agora, no dia 12, né, 12 de junho, vai haver o seminário do Comitê do Grande, a oficina do Comitê do Grande sobre educação ambiental. É o dia inteiro de oficina. O Grande está começando a definir o termo de referência para contratar o plano de educação ambiental do Grande, não é? Renato, E deixa eu só te fazer alguma colocação. Eu até pedi para o Eduardo, e aí você poderia fazer junto, fazer uma apresentação na nossa próxima reunião sobre isso, porque eu não sei se eu consigo acompanhar no dia 12. Eu acho que eu tenho um choque de agenda. Então, se você puder então, já o que eu acho, colocar, o que divulgar algum eu, material. isso. Na verdade, essa oficina do Grande, né, ela foi divulgada pela Secretaria Executiva, não é? Convidando todos os membros a participarem. Ela vai ser em Brasília, então a gente pode participar via online também, e eu recomendo a todos participarmos. Bem como a reestruturação de educação ambiental que está ocorrendo na CETEA, né? A CETEA do CRH está trabalhando muito com a SP Águas, com a escola SP Águas, tá certo? Também com a Ana, nesse processo de educação e mobilização. Então, eu quero lembrar só isso, né? Existem vários documentos que estão falando sobre esse tema e que nós precisamos ler esses documentos e preparar cada vez mais a integração
do documento, né? Do plano. Uma outra colocação que eu queria aproveitar é o seguinte: em 2022 foi reescrito, na verdade, em 2022 foi feito o primeiro plano de comunicação do CBH. Até 2022 não existia um plano de comunicação. E em 2022 foi feita uma deliberação que era sobre o plano de comunicação, porém essa deliberação ela tinha uma vigência, que era 2020, era final de 2023. Então nós temos hoje uma deliberação que perdeu a vigência e que seria necessário refazer, né, o plano de comunicação, porque ele realmente consegue integrar todos esses outros planos, né? No plano de comunicação, você vai falar do PEA, você vai falar do Grande, você vai falar do Integra Bacias, né? E quando nós fizemos, em 2022, eu fui o relator dessa deliberação, desse plano de comunicação, para que a gente pudesse ter algum conhecimento, algum diagnóstico. Naquele momento foi feita uma pesquisa, né? Então, nós fizemos lá um formulário de perguntas sobre a comunicação do CBH. O que eu gostaria de propor é que a gente fizesse novamente essa pesquisa. Eu atualizei as perguntas, né, o formulário. Eu tenho aí um formulário mais atualizado, que eu poderia colocar em debate aí para a Secretaria Executiva, para a Câmara Técnica, e eu recomendaria que a gente fizesse essa pesquisa para todos os membros do comitê, mesmo aqueles mais antigos, aqueles que não são membros atuais. Naquela pesquisa anterior, a gente conseguiu 20 respostas, né? E a pesquisa, ela pergunta sobre o site, pergunta sobre o Instagram, pergunta sobre qual é o seu canal de comunicação. Então, ela orienta, né? Ela demonstra se a situação atual de comunicação, em que nível que ela está, se ela é excelente, se ela é boa, se ela é regular, e ela também aponta melhorias que podem ser feitas na comunicação, servindo de subsídio à elaboração do plano de comunicação, tá? Então, se vocês aceitarem, eu fiz aí uma atualização desse formulário, posso mandar para ir para a Secretaria Executiva, para os membros, né, fazerem sua contribuição, e eu recomendaria que a gente fizesse essa pesquisa, porque vai levar 15 minutos de cada membro para responder, e ela é muito orientativa, tá? Então, Então, eu nesse deixaria sentido, essa... Paulo, então, nesse sentido, Paulo, que o Renato acabou de falar, seria importante você dar uma coordenada nessas documentações. Esse plano que o Renato te encaminhou, né? Só para a gente ter um caminho no sentido de, bom, como vamos fazer? A gente até poderia, por exemplo, solicitar uma extraordinária, caso fosse interessante, mais para frente, para debater só essa questão do plano, da deliberação, que é um assunto um pouco mais complexo, porque não envolve só a Câmara Técnica de Educação Ambiental, ele envolve o comitê como um todo. Então, te peço uma atenção para a gente manter o foco desta Câmara Técnica na proposta que eu coloquei aqui, e essa questão da comunicação, como ela abrange o comitê como um todo, tem inclusive outros aspectos nesses documentos que o Renato colocou, que a gente marcasse talvez uma reunião extraordinária para tratar disso, revisar essa deliberação, para que quando chegasse na nossa plenária, a gente já tivesse uma coisa consolidada, porque talvez a gente pudesse até reeditar essa deliberação, ou não, mas hoje existe um hiato muito grande de 2022 para 2026. Então, Paulo, É, manifeste-se, dá uma luz aí. Paulo, só para contribuir aqui. Essas duas deliberações que eu estou comentando, na verdade, são obrigatórias do comitê. Não é uma decisão do comitê. Todo comitê é obrigatório a ter um plano de comunicação, uma deliberação e um plano de comunicação. Isso é uma obrigação. Da mesma maneira que todo comitê precisa ter um plano de capacitação de acordo com o capacita e de acordo com o progestão. Então, em 2022, também foi feita uma deliberação, que eu fui o relator, que era uma deliberação de capacitação,
e que ela foi feita para atender à obrigatoriedade do progestão e do capacita, né? Então, essas duas deliberações, na minha opinião, são atribuições de liderança da Secretaria Executiva com a Câmara Técnica de Educação Ambiental. Então, com isso, não é, a gente conseguiria ter uma integração maior, não é? Porque aí nós passaríamos a ter. Inclusive, Paulo, não sei, vou abrir, deixar, desculpa eu ocupar a voz aqui, mas como são 10h24, se vocês concordarem, se tiver tempo, eu poderia apresentar aqui só uma estrutura daquilo que eu montei para o documento de plano de comunicação. Em 5 minutos aqui eu posso apresentar a estrutura do que eu montei. Se vocês considerarem viável, eu mandei para o comitê, mas se o comitê decidir, ele pode tornar público aí a documentação, tá? Da minha parte, eu gostaria, eu não, eu vejo que você poderia fazer isso sim, Renato. E eu só vou antes pedir para Angelita, se a gente também já comenta sobre nosso dia 25 de junho, aproveitando nossa reunião aqui Claro. para dar uma nivelada e o pessoal reservar a agenda. Tá bom, Renato? Só um minutinho. Claro. Na verdade, na última reunião eu já havia comentado, a gente vai realizar no dia 25 de junho, na Câmara Municipal de Campos do Jordão, a plenária comemorativa dos 25 anos do comitê, né? Então, a gente está preparando, na verdade, todo um escopo para essa reunião. E aí, o que a gente pode adiantar para vocês é que, primeiro, a gente conta com a presença de todos vocês no evento, Vai né? ser Então, pela manhã, né, Angelita? vai ser Começa pela pela manhã. manhã, às 9 horas. A gente está colocando até a 1 hora da tarde, mas eu acredito que até a hora do almoço, pelo menos lá para meio-dia, isso esteja encerrado, Aham. tá? E aí, o que que a gente pensou em fazer? A gente pensou em fazer uma pequena. A gente vai ter um vídeo institucional, então nesse vídeo institucional vai ter fala de alguns ex-presidentes, né, se Uhum. manifestando sobre a questão do comitê. Esse vídeo ele vai estar falando sobre a história do comitê desde a sua instalação até agora, né? Então Uhum. ele vem nesse sentido. Depois a gente tem uma fala que é da Soraya, superintendente da SP Água, que vem falar sobre o futuro do comitê. Então, assim, o que o comitê fez até agora e da agora para frente, qual é os desafios, né, do comitê nos próximos 25 anos, se a gente vai fazendo um paralelo de 25 para 25. A gente pretende fazer homenagens, e aí essas homenagens a gente separou em algumas categorias, e aí a gente está tentando alinhar, como nós, secretarias executivas, somos novos, né, dentro do sistema, eu, Renato, Paulo, a gente fez uma reunião hoje de manhã com os coordenadores de Câmara Técnica, pedindo algumas ideias de nome, tivemos algumas sugestões, e agora nós vamos alinhar internamente essas sugestões para fazer essas homenagens. E aí a gente vai fazer, a gente propôs também a questão a gente vai chamar de uma formatura, mas não é bem uma formatura. Aqueles instrutores que foram capacitados pelo curso da HANA, né, do Plano de Educação Ambiental, a gente vai fazer uma certificação para eles na plenária, junto com os prefeitos, então a gente conta com a presença dos 3 prefeitos também que estejam lá, e a gente fazer essa entrega formal e esse compromisso dos prefeitos junto aos cursistas que fizeram por município. Então, a gente está fazendo contato com eles para ter a maior adesão possível aí no número de participantes nessa plenária. Essa plenária do dia 25 é uma plenária unicamente festiva, tá? Então, a gente vai tratar só dessa questão da comemoração dos 25 anos do comitê. A gente está tentando fechar
a deliberação do edital, do chamamento do segundo edital. A gente queria ver se consegue soltar ainda hoje essa deliberação, mas a gente está pretendendo deixar esse pleito aberto a contar do dia 10 até o dia 26 de julho, mas isso vai ser divulgado posteriormente. A gente vai fazer esse edital de segunda convocação através de uma deliberação ad referendo, porque não há tempo hábil para a gente fazer uma plenária para passar unicamente só a questão do edital de chamamento, então a legislação permite que a gente faça isso, então nós vamos fazer de ad referendo. E já peço para que vocês anotem na agenda também a próxima reunião aí para aprovação dos projetos que foram hierarquizados no segundo pleito para o dia 27 de agosto de 26. Tá bom? Então eu peço a atenção de vocês para essas duas agendas: 25/6, 27/8, e uma atenção especial sobre a participação nessa plenária do dia 25/6. No 27/8 é a data final, né? Já passou todas aquelas outras etapas, né? Não, sim, sim, é plenária, tá, Adriana? Eu estou falando só da Ah, plenária. A gente vai ter o calendário aí nesse intervalo, entre 26/7 e 27/8. Aí a gente tem um calendário à parte que a gente vai soltar junto com a deliberação. Se tudo beleza, der certo, a plenária gente consegue. digital, né? Plenária Isso, digital isso. normal. Sim, Hum. sim. A gente volta, a gente só vai fazer a festiva presencialmente, porque Aham. a gente gostaria de fazer essa entrega do plano de educação ambiental, a questão da formatura dos agentes e essas Ah, homenagens aos membros do comitê. uhum. Mais alguma coisa, Paulo? Não, não, acho que é importante a gente já reservar a data mesmo, né? E destacar essa data e tudo que a gente está preparando para essa data agora de 25 de junho. Bom, aí eu passo para a Adriana. Adriana, se você achar que o Então, teu tempo eu é queria bom, fazer um dá pedido um para o tempo para o Renato. Renato. Então, nós temos tempo, claro, mas eu gostaria de ter lido esses documentos antecipadamente, e aí eu queria fazer diferente com você, Renato. A gente já marcar na nossa próxima reunião de Câmara Técnica, aí você faz uma apresentação, eu te dou meia hora para você fazer a apresentação, mas isso vai me ajudar porque eu vou ter fresco na cabeça todas as informações que você teve, e a gente pode fazer uma avaliação mais, valorizar mais o trabalho que foi feito. Você concorda com isso, Renato? Claro, não tem problema não. Inclusive, eu acho que se for válido, esse Hum. documento que eu fiz poderia estar divulgado entre os membros para que Isso. pudessem ler também, né? O que Isso. eu talvez só gostaria de mostrar aqui em 5 minutos é a estrutura do documento somente. Pode mostrar, por favor. Então, ficamos combinados, Renato, que eu já vou colocar na pauta da próxima reunião uma apresentação sua sobre o plano de comunicação, as deliberações. Você pode fazer um histórico aí. Meia hora é suficiente, Renato? Sim, claro. Que aí eu vou colocar o histórico das deliberações, os planos, que acho que seria interessante, Paulo, porque daí a gente reflete de uma maneira mais profunda, né, sobre tudo isso. Que não é só especificamente da Câmara Técnica de Educação Ambiental, mas é do comitê como um todo. Não, e eu É, agradeço aí o espaço, viu, Renato, nessa Câmara Técnica, porque até para falar para a Adriana que a questão da comunicação, ela tem sido pensada e repensada por nós, né? Porque é um Obrigada. aspecto tão importante, e eu acho que até são os dois assuntos que são transversais, né? A comunicação e a educação ambiental. Então, elas Sim. estão, parece que é uma prioridade, eu não sei, eu sinto que existe uma prioridade até nisso, tá bom? Só para você ficar Sim. ciente. É, na verdade, eu considero uma prioridade porque o fortalecimento do comitê, ele é o pilar de fortalecimento do comitê. Isso eu não estou inventando. É também um programa do Grande, é um programa do Integra Bacias, né? O fortalecimento do comitê através da comunicação e da educação ambiental, né? Então, vou mostrar só a estrutura do documento, né? Ele é um documento que é uma proposta de 3 anos, ele é de 2027 a 2029, não é?
Ele tem um conceito orientador aqui, que é Mantiqueira, território produtor de água. Esse é o conceito que orienta toda a proposta do plano de comunicação, território produtor de água, né? Ele está levando em conta, né, a base técnica dele é uma revisão de diretrizes com empreendimento FEIDO, integração com a Bacia Federal e com o PEA também, e a finalidade é subsidiar a elaboração do plano de trabalho, do termo de referência, do cronograma para a contratação de serviços de educação ambiental. Essa proposta ela seria a base para redigir, eu também já redigi um termo de referência que seria para a contratação de serviços para atender a esse plano. Então, só para ficar a estrutura, não vou entrar aqui, mas assim, são vários capítulos, não é? Um capítulo de apresentação, um capítulo de visão estratégica e conceito orientador, um capítulo de. Ele está seguindo mais ou menos o roteiro de todos os planos de comunicação dos demais comitês, né? Um diagnóstico estratégico da comunicação, qual é o diagnóstico estratégico em função do nosso território, né? Do turismo, da área rural, da expansão do território geográfico, né? Território na conservação. Tem aqui os diretrizes e princípios da comunicação, então também comunicação, educomunicação e mobilização social. Tem uma definição de públicos estratégicos, segmentação e diretrizes para cada público. Tem eixos estratégicos, programas e linhas de ação, metas, indicadores e resultados esperados, governança da comunicação e modelo de gestão do plano, estratégia digital, inteligência artificial e plataformas tecnológicas. Aqui em plataformas tecnológicas é uma menção da independência tecnológica que o comitê tem que ter sobre os serviços de comunicação, não é? Hoje, a parte de tecnologia, ela amarra muitos serviços de comunicação e o comitê tem que ter continuidade, independente de quem seja o tomador, o prestador de serviço. Aí vem um plano de ação, 2027 e 29, que está dividido em 3 ciclos, não é? E o ciclo 1 seria 2027, e aí tem a implementação, investimentos necessários e a sustentabilidade do plano, não é? Como é que esse plano se perpetua para os anos futuros. E aí a parte de monitoramento, avaliação, revisão e disposições finais, tá? Então, essa é a estrutura que eu montei, cada capítulo está aqui definido, não é? Com o conteúdo, né? E aí eu também criei um termo de referência para atender esse plano de comunicação, tá? Então, era isso que eu queria comentar. Bem como Renato, seria precisa importante pesquisa, né? quando você divulgar esses documentos para a gente ler, você poderia incluir também as 2 deliberações, porque daí a gente faz um pacote completo e que é a base do que nós temos que discutir, o que vai ser feito ou vai deixar de ser feito. Tá bom, ok. Então era isso. E também, para dar base melhor para esse documento, para esse plano, eu recomendo a gente refazer a pesquisa, né, da comunicação do CBH. Como que cada um de nós, membros e ex-membros, como é que a gente vê a comunicação atual? Ela é efetiva, ela não é efetiva, ela é boa, ela é má, ela é regular, aonde pode melhorar? É um formulário muito simples e eu acho que seria muito válido a gente divulgar e fazer essa pesquisa, tá bom? Eu só peço Era uma isso. coisa, perfeito, Renato. Eu só peço uma coisa, Paulo. O Comitê de Recursos Hídricos Estadual, ele ficou de entregar a partir de outubro ou no começo desse ano, quando todas as câmaras técnicas de educação apresentassem os seus planos de trabalho, uma consolidação de objetivos. Se vocês pudessem investigar onde é que pé que está isso, para a gente poder saber o que né, como o Renato tão bem colocou, está sendo repensado para o estado inteiro. Então, se a gente vocês têm alguma informação melhor do que a gente tem sobre isso, se já tem alguma questão de consolidação, né? Porque a gente quer estar alinhado também com essa estrutura maior.
E eu, assim, no levantamento preliminar que eu fiz, a gente não estava bem alinhado com isso. Então, se a gente puder ter essa devolutiva do Conselho Estadual, vai nos ajudar também. Paulo, você pode verificar isso para nós em que pé tá? É uma devolutiva do Conselho Estadual sobre. A questão de justamente o que o Renato colocou, né? Quais são as metas, os objetivos. Lembra, ele começou a falar dele falando que tem o grande pensando em educação ambiental, né? Com esse grande plano, e também o próprio Comitê Estadual de Recursos Hídricos sobre isso. E estava lá como metas, né? Da Câmara Técnica Estadual de Educação Ambiental receber todos os planos de trabalho e consolidar. Quais são, É. o que é prioritário? Existe, inclusive, umas deliberações colocando as habilidades que são prioritárias e tal, e que a gente talvez criou produtos um pouco dissociado dessas, são deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Se puder fazer um levantamento dessas deliberações, né, para a gente ter vamos dizer, partir de um cenário base mais claro, porque eu acho que também se, né, a gente às vezes não tem a visão do todo, então se você puder nos ajudar aqui, fica melhor e a gente tem vamos dizer, uma biblioteca de referência, né? Eu tenho aqui uma outra sugestão. Para a divulgação do PEA, né? Como a gente está falando do Estado, eu tenho acompanhado os trabalhos da Câmara Técnica do CRH, a CTEA, né? Então, eu faço parte de um grupo de Zap da CTEA e faço um grupo também dos membros que participam na CTEA. E a CTEA, ela também tem um plano de trabalho, ela tem uma diretriz, né, que é o que a Adriana comentou. Então, o conhecimento desse plano de trabalho da CTEA, que é para onde o Estado está caminhando, porque a CTEA está trabalhando muito próximo da Escola das Águas, né? Então, eles estão fazendo um planejamento de mobilização, de capacitação, de troca de experiências, e se aproximar da CTEA me parece ser muito importante. Como divulgação do plano de educação ambiental, eu acho que nós poderíamos enviar um comunicado oficial do nosso comitê para a CTEA, não é? Seriam duas ações: comunicar à CTEA que a existência do nosso plano de educação ambiental e se eles desejam que a gente faça uma apresentação para outros comitês, como experiência prática, não é? Então, isso seria um comunicado para apresentar o plano que a gente acabou de fazer, mostrando o diagnóstico, mostrando o relatório, ou seja, indicando que nós acabamos de terminar um plano. E lá no SIGRE, Paulo, na tela principal do SIGRE, quando você entra no SIGRE, a tela principal é uma tela de notícias, né? E vários comitês mandam para o SIGRE essas notícias. Eu acho que nosso comitê deveria solicitar a publicação, preparar uma notícia do plano de educação ambiental e pedir para que fosse publicado no SIGRE, que o Comitê CBH acabou de preparar o plano, ou seja, divulgar no SIGRE como notícia o plano de educação e também oficializar junto à CTEA a existência do plano de comunicação, tá? Tá Eu, anotado eu, aqui. Vamos é, ver como é que a gente faz isso. Vou Eu só tomar. vou pedir, Paulo, antes da gente Tá. encerrar, Rodolfo, você está me ouvindo? Eu vou precisar de uma ajuda para fazer essa ata, uma vez que, como eu conduzi a reunião, eu fiz uns apontamentos muito frágeis. Aí, se o Rodolfo puder me ajudar, tá bom, Rodolfo? Tá me ouvindo? Oi, Adriana, tudo bem? Tem é, o Paulino tá fazendo a gravação também, a gente tem ela Isso. gravada também para tá Então, se fazendo. você puder mandar ela para mim, daí eu completo o que faltou, tá bom? Porque eu estou anotando aqui num sistema Braille aqui, que só por Deus, tá bom? Combinado. Aproveitando só um momento de fala, no final da reunião, eu gostaria só de pedir que o Antônio Cláudio, ele ficasse, pois a gente gostaria de tratar um assunto com ele. Ô, louco. Opa, ok. suspense. É um Tan, tan, chamamento tan. pessoal, só Ah, ô, para louco! É. Oh, meu Que Deus! coisa de louco, que é Aproveitando isso? ali. É, filho, É pensa que segredo, tem. é segredo ainda. É, o Bom, negócio é segredo. Cê-
Eu Então, só queria comentar que na próxima reunião da CTPAI, que vai ser, nós vamos fazer uma reunião conjunta no dia 16, né? CTSAM e CTPAI vão fazer uma reunião conjunta, porque nós tivemos muitas reuniões aí durante o mês de maio do edital, então nós juntamos para otimizar o tempo, tá? Nessa reunião da CTPAI, Paulo, eu vou preparar aqui uma pauta que vai ter algumas informações, né, uma pauta também informativa sobre esses projetos que estão finalizando. Nós temos vários projetos finalizando que estão sendo entregues, não é? O mapeamento de uso do solo já foi concluído para os 3 municípios, plano de resíduos sólidos está em finalização. E então eu vou preparar uma pauta, falar também do Integra Bacias, né? E comentar sobre o andamento do Integra Bacias, porque está tendo pouca participação dos membros do nosso comitê em relação ao Integra Bacias, né? Por que que eu digo isso? Porque ontem era o último dia, só para fechar, ontem era o último dia para que membros e comitês enviassem contribuições para o documento de contratação do, do tomador, né, do tomador, o documento de contratação dos novos planos de bacias. Então, para quem está acompanhando o programa Integra Bacias, né, houve uma reunião no dia 22 de maio, onde foi apresentado esse documento, não é? E foi dado prazo de dia 8 de maio que os comitês fizessem as suas contribuições. Eu considerei muito importante, né, a gente dar essa contribuição, todos os comitês darem, até porque na hora que fechar esse documento, é assim que ele vai seguir e é assim que os planos de bacia vão ser contratados. Ou seja, o nosso novo plano de bacia vai ser desenvolvido em conjunto com mais 15 comitês que aderiram o plano. Mas cada comitê tem uma especificidade diferente, né? O nosso comitê em particular tem várias especificidades, como é turismo, produtor de água, essas coisas. E aí, o que que eu fiz, né? Eu, em nome da ACASAP, aí eu respondi as questões, Paulo, em nome da minha entidade, tá certo? Então, eu respondi 50 questões que estavam no formulário do Grupo Integra Bacias. Ontem era o último dia, eu preenchi o formulário e posso mandar posso publicar qual foram as respostas que eu dei. Eu não dei as respostas como comitê, porque não houve discussão de colegiado, e eu respondi então como membro, Associação Comercial e Turística, como membro do comitê, e aí dei a minha contribuição lá. Então, o que eu gostaria, Paulo, é poder tornar público essas respostas que eu dei, porque eu considero extremamente importante, ou seja, para cada pergunta que eles faziam, eles pediam uma sugestão de texto. Então, a minuta que foi enviada tinha lá 50 itens. Para cada item, eles pediam uma sugestão de texto para anexar, eles avaliarem, uma consulta pública para avaliar o documento, tá? Então, eu tomei essa iniciativa, preparei essas respostas e enviei em nome da ACASAP, e agora eu gostaria de tornar público, tá, Paulo? E vou colocar isso também como pauta da próxima reunião do CTPAI, tá bom? eu acho que agora, não havendo mais nada a tratar, podemos encerrar, não é isso, Paulo? Suas últimas palavras. Fale agora ou cale-se Só para qual que é sempre. o dia da reunião mesmo, Renato? Oi? O Dia dia da 16. reunião é 16. 16. 16. Entendi errado. Bom, da minha parte, achei muito boas nossas discussões. Eu acho que são vários assuntos, mas as prioridades vão se destacando, né? A Secretaria Executiva, ela não consegue, vamos dizer assim, tocar todas as demandas e todas as iniciativas que as câmaras técnicas têm, né? Da forma como elas imaginam, mas a gente, assim, procura ouvir com atenção e tentar realmente atender prioridades e aquilo que vai, vamos dizer assim, estabelecer um bom funcionamento do comitê,
que, na verdade, são pessoas. Então, a preocupação com a comunicação, com a, né, com o nivelamento das informações, que aqui nós abordamos muito, né, apropriadamente nessa Câmara Técnica. Para mim, hoje foi uma reunião muito salutar, e eu agradeço, então, a participação de todos, a contribuição de todos, e da minha parte fica encerrada a reunião. Eu só peço atenção, Paulo, que como a ata tem devolutivas, né? No caso, eu estarei enviando, o Renato vai estar enviando, nós temos um gerúndio aí, e que nós tenhamos uma cobrança também, ó, recebemos, não recebemos, dá né? Para que a gente não fique com uma ata assim, meio essa ata, ela tem ações que demandam, né? Ó, recebemos o plano, vamos divulgar, vamos fazer, validar, tá bom? Eu só peço essa atenção. Assina a ata que você está falando, né? Isso, É, porque eu, né, nós temos os encaminhamentos, não é isso? Como o Renato sempre coloca. Então, eu eu acho fiquei de entregar o válido. documento, o Renato vai entregar outros É, documentos, e fiquem à vontade também de fazerem as é. correções, porque como eu não estou redigindo a ata, eu vou aproveitar a gravação, às vezes não fica claro, para que a gente coloque bem os encaminhamentos, não é isso, Renato? Que eu acho que assim a gente É, fica. E o Renato já fica convidado, então, para a nossa reunião em julho, para fazer uma apresentação sobre essas questões da comunicação, que aí a gente teve mais tempo de olhar com calma, fazer alguma contribuição de maneira mais objetiva, tá bom? eu sou mais a Ok. favor de fazer uma ata sempre muito objetiva, assim, eu preferia que a ata não tivesse tantas discussões, né? A menos que as pessoas pedissem para registrar, e que ela mantivesse, como a gente está fazendo na CTPAI, mantivesse uma tabela de encaminhamentos, não é? Então, Eu na posso inserir. CTPAI, a gente registra lá, isso aqui foi encaminhado? Foi, então tira da tabela. Isso aqui ficou pendente, então continua. Talvez a estruturação da ata seja válido também para manter os encaminhamentos, tá? Eu faço ao final, Renato, em negrito os encaminhamentos, aí fica mais fácil de ler, tá bom? Que eu tenho uma forma diferente de fazer, mas eu acho que a questão dos encaminhamentos é que, né, Paulo, eu te peço uma atenção, porque mesmo que você não consiga fazer, tipo, não conseguir fazer, né, para a gente não perder o fio da meada, porque, como você tão bem colocou, são tantas demandas e poucos braços, né? Então, é o seguinte, a gente vai ajudar, vai compor, mas a ata, finalmente, ela é de vocês, tá bom? Não, Isso. eu farei, mas é como eu Tá certo. estou, né, Não, como eu tudo estou bem, é fazendo, só uma lembrança do conteúdo, isso, mas ela é de vocês, isso, tá bom? isso. Tá certo. Feito. Então, acho que encerramos, né? Se ninguém mais tiver nenhuma Obrigado. manifestação, eu agradeço a todos a participação e nos encontraremos aqui nesta Câmara Técnica no próximo mês, tá bom? Segunda, terça-feira do mês. Bom Abraço a dia. todos, então. Estou saindo da reunião. Abraço, até logo. Tchau. Bom dia, moçada. Bom dia. Você fica, Antônio. Tá bom, Não vá embora, por favor. não vou. Tem 100 Estou. reais aí? Ó, até tem, mas tá comprometido. Tem conta para pagar de montão. Vamos